Olá, galerinha concurseira, bom dia! Hoje a gente vai começar a nossa terça-feira corrigindo as duas questões que foram divulgadas para você na semana passada. Infelizmente, eu não vou poder estar hoje ao vivo, nem hoje e nem na próxima semana. Mas, a partir da outra semana, a tentativa é de que essas questões sejam corrigidas ao vivo. Se você tiver alguma dúvida sobre a correção, você pode me chamar no WhatsApp pelo número privado. Lembrando que meu número é 987295503. Boa correção para todo mundo. Vamos lá, né? O tema da nossa aula é jurisdição, né? Estarei, para quem não sabe, divulgando o gabarito comentado, né, após o término da correção. Vamos começar com uma questão fresquinha agora de 2021 do concurso da Polícia Federal, agora para delegado, né, que trata do tema jurisdição. A gente tem que saber que a jurisdição é quando somente o Estado, através do Poder Judiciário, tem a prerrogativa de botar fim aos conflitos, né? A jurisdição, ela pode ser voluntária e contenciosa, lembrando que a contenciosa é com lide e a voluntária sem lide. A gente também sabe que a jurisdição contenciosa, os envolvidos são chamados de partes, enquanto na jurisdição voluntária, os envolvidos são chamados de interessados, né? Quanto ao tema, nós temos que colocar como tema mais polêmico desse tópico é a questão do juízo arbitral, também conhecido como justiça privada. Fica a dúvida se o juízo arbitral também é munido de jurisdição, né? E a grande matéria doutrinária entende que sim, porque o artigo 523 do Código de Processo diz que as sentenças vindas do juízo arbitral são títulos executivos judiciais, ou seja, aquela decisão que vem do juízo arbitral, ele tem o status de sentença. Nem todo conflito é resolvido através de processos dentro do Poder Judiciário. E é por isso que existem os substitutos da jurisdição. E o que seriam os substitutos da jurisdição? Como que você pode, por exemplo, resolver um conflito sem antes entrar com o processo? Os substitutos são conciliação, mediação, que na conciliação e na mediação você pretende alcançar a solução sem uma ação judicial. Nós temos o juízo arbitral, que é a justiça privada, onde você resolve o seu problema através da intermediação de árbitros. Árbitros não são juízes de direito, daí o termo árbitros. São pessoas que podem ser escolhidas pelos demandantes para poder, em vez do Poder Judiciário, colocar que a sua questão, o seu conflito, seja resolvido por alguém que não seja juiz. Então, o juízo arbitral também é uma forma de substituição. Nós temos ainda dois tipos de tribunais que requerem a nossa atenção. Esses tribunais, que são chamados Tribunal de Justiça Desportiva, que você sabe que trata da prática de esporte, e o Tribunal Marítimo, são chamados de jurisdição anômala. Por que são chamados de jurisdição anômala? Porque não fazem parte do Poder Judiciário, mas eles são auxiliares do Poder Judiciário. Então deixa eu ver se eu entendi. Quem é que tem nome de tribunal e não é? São os dois que compõem, de novo, a jurisdição anômala. O principal princípio da jurisdição é o princípio da inércia, que diz que a jurisdição civil começa por iniciativa da parte. Ou seja, a parte ou o interessado tem que provocar a jurisdição. E você sabe que a jurisdição é provocada através do protocolo da petição inicial no cartório distribuidor.
quando na mesma comarca, no mesmo fórum, há vários juízes com a mesma competência. Nós sabemos também que no ato da distribuição do processo, o primeiro momento quando o juiz pega a petição inicial, quando ele recebe, é ver se estão presentes a condição da ação, legitimidade e interesse, que será tema de um nosso próximo encontro. Então vamos lá na primeira questão. Você vê aí questão de 2021, delegado da Polícia Federal. A característica da jurisdição inclui substituir, no caso concreto, a vontade das partes pela vontade do juiz. Espera aí. Nós temos um princípio dentro do direito constitucional que fala que a parte tem que estar, o processo tem que estar dentro de uma legalidade. E esse é o princípio do devido processo legal. O que significa o princípio do devido processo legal? É o dever de que todo processo esteja dentro da legalidade. Um dos principais objetivos desse princípio é evitar a arbitrariedade do juiz. Então, como você observa na questão, quando você bota um processo para análise do juiz, não é a vontade do juiz que impera. O juiz, quando ele julga, ele aplica o caso concreto à lei e não à sua vontade. Porque se o juiz aplicasse a sua vontade, ele estaria em franca violação ao princípio do devido processo legal. Ou seja, o princípio do devido processo legal foi criado justamente para poder evitar a arbitrariedade do juiz e impõe ao juiz ao devido cumprimento do que está na lei. Com essa minha explicação, você chega à conclusão de que a questão número 1 está errada, porque de fato a jurisdição substitui a vontade das partes no caso concreto, porém não substitui a vontade pela vontade do juiz, substitui pelaquilo que determina na lei. Logo, a primeira questão está errada. Vamos lá. A segunda questão também é uma questão de 2019 que trata do TJ do Pará. Olha aí, a regra em que ele quer saber a regra em que as partes deverão se submeter à decisão do tribunal, ou seja, é a obediência das partes àquilo que o tribunal decidiu, é o princípio que ele quer que você identifique. Na alternativa A, você tem o princípio da inafastabilidade da apreciação do poder judiciário. Isso aí não tem nada a ver. Porque se a afirmação está dizendo que a parte deve se submeter ao que foi decidido, subentende-se que houve uma decisão e uma apreciação do poder judiciário. No princípio da inafastabilidade, a gente tem aí, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário a lesão ou ameaça do direito, como, por exemplo, em caso de anomia. E você sabe que a anomia é a ausência total de uma lei. Ainda que não haja lei sobre algum determinado assunto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dá ao juiz, combinado ao Código de Processo Civil, a ideia que mesmo que não haja lei sobre um determinado assunto, o juiz tem sim a condição de julgar. Ele aplica 3 coisas: a analogia, o costume e os princípios gerais do direito. Então, a letra A não é a que corresponde ao enunciado da questão. Vamos lá. A adequação tem a ver com a proporcionalidade e a razoabilidade do julgado. Olha aí, o princípio da adequação determina que o processo é cujas normas sejam adequadas aos direitos que são tutelados. Acho que isso também não tem nada a ver com a obrigação das partes em cumprir aquilo que foi decidido pelo tribunal. A questão da segurança jurídica está ligado à coisa julgada material.
Porque eu não consigo entender por que se submete à ideia de segurança jurídica. Por que é a segurança jurídica? Você lembra, agora no caso do Covid, onde ficou uma discussão assim: reduz mensalidade ou não reduz mensalidade? Tem mensalidade reduzida? Não tem mensalidade reduzida? Lembra quando ficou esse questionamento? Até quando o Poder Judiciário foi lá e falou assim: tem redução. E nessa redução excluíram as faculdades privadas. O que você percebeu? No momento em que o tribunal decidiu, ele colocou um norte. Isso é o que dá a segurança jurídica. E o que é a ideia da segurança jurídica? Que as decisões judiciais não fiquem alteradas, que elas sejam definitivas, para que os casos iguais ou similares acompanhem aquele mesmo entendimento. Então, a ideia de segurança jurídica também não tem nada a ver com a subordinação das partes ao cumprimento da decisão. Ok. Aí você vem inevitabilidade. Olha aqui, ó. Eu posso evitar de cumprir uma decisão judicial ou eu tenho que cumprir uma decisão judicial. Eu tenho que cumprir a decisão judicial. E quando você estuda os deveres do juiz, você vê lá, você observa que o juiz ele tem medidas coercitivas, indutivas e subrogatórias para obrigar você ao cumprimento de uma decisão judicial. Exemplo, busca e apreensão, pode penhorar na tua conta, ação de alimentos pode mandar você prender. Por quê? Isso são mecanismos, indutivos, coercitivos, subrogatórios que o juiz tem de obrigar você a cumprir a decisão. É esse o gabarito da questão, pelo princípio da inevitabilidade, ok? Vamos ver qual seria o que estaria errado na letra E. Nós temos aí o princípio dispositivo, também chamado de princípio da inércia. Vamos ler, que é o principal princípio que gere o nosso tema jurisdição. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, sabendo que esse impulso oficial significa que é o juiz, ok? Se você gostou, aguarde as próximas questões. Espero você na próxima terça-feira. Boa semana, conto com a presença de vocês no nosso próximo encontro. Tchau!